Começando mais um vídeo, pessoal, bem-vindo ao canal. E mais uma vez eu tô aqui nos meus 10 primeiros vídeos sem cortes, sem edição, sem nada, só para que eu aprenda a falar para a câmera. E eu quero começar a frase assim: você acha que seus filhos vão lembrar de você pelo cargo que você tem, pelas coisas que você conquistou, pelo seu salário? O que você acha? Ou pelo que você representa na vida deles? Esse é o tema de hoje do nosso livro, é o tema dos 10 dias seguidos, falando sobre o livro O Pai Estoico, que é esse livro que não é propaganda, mas já fazendo a propaganda porque vale muito a pena. É esse livrinho aqui, gente, é maravilhoso, tá? Então, se você tem intenção de ser pai, se você já é pai, compra. Faz todo sentido. Se você não é pai também, tem desejo de ser um dia, faz todo sentido comprar esse livro e conhecer esse livro um pouco mais, tá bom? Então vamos lá pro dia de hoje. O dia de hoje é 26 de março e começa assim. Aqui está o que você significa para eles. Sean Lennon, o único filho de John Lennon e Yoko Ono, cresceu sem pai. Tragicamente, John Lennon foi assassinado na porta do prédio onde morava em Nova York, quando Sean tinha apenas 5 anos de idade. Ainda assim, aqueles poucos anos que Sean passou ao lado dele o transformaram no homem que ele é. Em uma entrevista para Marc Maron, Sean explicou que, quase diariamente, alguém se aproxima dele e diz algo como: "Você não faz ideia do que seu pai significou para mim", ou "Você não tem como entender quanto a música do seu pai é importante para mim". São coisas estranhas de ouvir, explicou Sean, porque é claro que ele entende. John Lennon e sua música são ainda mais importantes na vida de Sean, porque John Lennon era seu pai, porque Sean se mantém apegado a esse laço a cada minuto desde que seu pai foi tirado dele. Porque a música de John é o único canal que Sean tem para se conectar com o pai. Os pais devem levar a sério o que isso significa. Mesmo o maior astro da música de todos os tempos é mais importante como pai para seus filhos do que como artista para o mundo. Não importa quanto o nosso trabalho seja bom, quanto ele nos torne ricos, ou o que signifique para bilhões de pessoas. Nada ofuscará o impacto que causamos em nossos filhos. Terminou aqui. E eu vou tentar melhorar essa frase, essa última frase. Nada ofuscará o impacto que causamos, positivo ou negativo, para nossos filhos. Eu acredito em Deus e acredito que essa mensagem não veio do nada e não veio por acaso, porque hoje eu fiquei muito reflexivo sobre o meu próprio pai, né? Amanhã é aniversário dele. Eu acabei de recuperar de uma dengue, estou na fase da coceira, então coçando aqui o corpo todo. E em 8 dias ele nem me ligou perguntar como é que eu tava. Nenhuma mensagenzinha no WhatsApp falando como é que você tá, por educação que seja. E muda muito. Os maiores problemas, os maiores desafetos que eu tenho com meu pai é exatamente por conta dessa mensagem. Eu não vou lembrar dele pelo trabalhador que ele foi. Ele foi um ótimo trabalhador, ele cresceu do nada, foi muito esforçado, muito workaholic, que eu falei no último vídeo. Mas não é isso que me faz lembrar dele, infelizmente. Não é isso que... Ou felizmente, né? Depende muito da relação de pai e filho. Mas, o que representa é como ele foi como pai, e não como um profissional, não como um dono de empresa. Eu sempre brinco com uma brincadeira não tão boa, mas ele foi mais patrocínio do que um pai mesmo, propriamente dito. A maioria dos meus princípios que eu aprendi com ele foi vendo, visualizando sobre trabalho. Só que o maior volume de aprendizado, de princípios, de sabedoria, veio mais da minha mãe. E também com a vida depois, quando eu saí de casa com 16 anos de idade, fui morar fora, então teve muitos aprendizados. Mas eu acredito fielmente agora, mais ainda depois que eu sou pai, que não é o que eu faço, não é o que eu tenho, o que eu conquistei como trabalhador, como profissional, como engenheiro, que é importante para o meu filho. O que importa para ele é a minha presença, o que eu faço da minha relação para com ele. Então, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado a cada dia para mim, que não é o que eu vou fazer, qual dinheiro eu vou ganhar que vai fazer a minha relação com meu filho melhorar ou piorar.
é a minha relação com ele, é como eu trato ele, como eu sou com ele, né? O que eu tento trazer de experiências, mas junto com ele. Então, acho que família, tanto pai quanto mãe, o quanto você é presente, principalmente nas horas que o filho mais precisar, porque o que vai ficar na lembrança são esses momentos. Não são presentes. Eu não lembro de nenhum presente que meu pai me deu. Não lembro. Se eu for puxar na memória aqui, eu vou lembrar às vezes os mais recentes. Mas muitos presentes não foram importantes quanto a necessidade e a falta da presença dele na minha educação, na minha vida. E infelizmente até hoje, ele já está com 67 anos, ele ainda não entendeu isso. Eu acredito que não vai entender também não. Passei por muito tempo por ressignificação para entender isso, por que disso. E a gente vai entendendo. É muito interessante quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai conhecendo o outro e puxando o histórico, conversando com minha avó para entender um pouco mais sobre ele, para entender por que ele é assim, por que ele foi assim. Eu fui entender que a gente dá o que nos foi dado. Então, assim, é duro falar isso, igual eu estava falando que acredito muito em Deus e na mensagem de hoje, porque amanhã é aniversário dele. Por um lado, dá até vontade de não ir, vai ter um café da manhã na empresa dele, em comemoração. Por um lado, dá vontade de não ir, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer papel de filho, não posso mudar a minha conduta como filho, porque ele não foi da forma que eu esperava como pai. Então, eu tenho que fazer isso por mim e pelo meu filho. Porque é uma das coisas que eu mais prezo hoje. A minha família hoje eu considero a minha esposa, Maria Rosa, meu filho Bento, e eu amo demais eles. E eu quero que ecoe pela eternidade o quanto eu amo eles, o quanto eu vou fazer acontecer para que traga experiência para ele. Eu sei que não é o mais importante. O que mais importante é a minha presença, é a gente estar junto, é tempo de qualidade. Teve até uma entrevista, eu pesquisei sobre o John Lennon, teve até uma pesquisa que fala que ele não concorda com esse negócio de mais qualidade do que quantidade, ele queria estar lá com o Sean o máximo de tempo possível, porque ele errou com outro filho dele, né? Não teve muita presença com outro filho, ele assume isso em entrevistas. Então é muito legal quando a pessoa toma essa consciência, nunca é tarde para tomar consciência de que você errou e que vai desenvolver, que vai melhorar. Mas é ruim quando você não tem essa consciência. E aí tem eu não sei se é um ditado ou alguma coisa que eu ouvi falar de uma história muito interessante, que o sucesso é você chegar nos seus 80 anos e os seus filhos quererem estar com você, quererem a sua presença. Isso é ter sucesso como pai, isso é ter sucesso na família. E para mim, família é o mais importante depois de Deus. É Deus e família os primeiros lugares. Depois a saúde, na verdade, para mim é Deus, saúde, família e trabalho. A saúde, porque se eu penso na minha família, eu tenho que pensar na minha saúde também, né? Mas o trabalho vem bem depois. Eu não posso colocar o trabalho acima de família nem de Deus. Então, esses os meus princípios hoje, nesse dia 26 de março de 2026. E completo mais um vídeo. Acredito que eu estou mais solto. Acredito que eu estou falando um pouco mais rápido, que é o meu normal de falar, então eu estou mais confortável hoje em falar para a câmera. E é o segundo dia. Temos mais 8 pela frente, sem edição, sem nada. A única coisa que eu vou colocar aqui é a legenda, mas eu não vou ter corte nem nada. E é isso, pessoal. Eu acho que a reflexão que eu deixo é que você tem que analisar o que você faz com o seu filho e não o que dá para o filho. Você tem que ensinar ele a pescar também, não dar a vara. Isso é muito importante, muito importante. Não dá para falar mal sobre isso, sobre a minha família, sobre o que eu já aprendi com isso. E você não precisa ser famoso para ser inesquecível com o seu filho. Não precisa de forma alguma. Você só precisa estar lá. E aí, pessoal, conta para mim nos comentários aí qual é a memória que você tem de seu pai, qual é a memória mais importante que você tem de seu pai. Eu vou falar a minha aqui. A memória mais importante que eu tenho do meu pai é ele sempre falando, querendo falar para os filhos como era a vida dele. Que ele ralhou o algodão, que ele foi engraxate, o que... Cara, para mim não importa o que ele foi e o que ele conquistou. Para mim importa como ele é com a gente, como ele é com a família.
Em questão de princípios, eu tinha uma visão dele muito bonita, de um herói mesmo, de que correu e trabalhou e conquistou, ele veio do nada e tal. Mas hoje eu tenho uma outra visão dele, que ele, infelizmente, ele foi criando isso e ele não é família. Ele pensa em trabalho primeiro do que Deus, isso é o que eu vejo, é a opinião minha. Então, a opinião minha não pode ser mudada. Pode ser mudada perante comportamentos. Mas ele coloca Deus acima, trabalho acima de Deus, acima de família, e isso para mim foge totalmente dos meus princípios. Então, é uma coisa que eu aprendi a não fazer. Então, essa memória, infelizmente, que eu tenho, a mais solidificada que eu tenho do meu pai. Conta para mim nos comentários qual é a memória que você tem do seu e como você quer que o seu filho tenha a memória sua. Conta para mim nos comentários. Obrigado, gente. Tchau, tchau.